o que tem a dizer, né? O depoimento de Luana Martins. Ela mora na Itália, é uma brasileira, e ela vai contar para vocês como é que está a situação lá. É o que em pouco tempo vai ser do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista até o final, porque vai valer a pena você saber como está na Europa e como está rápido o andamento do islamismo. Deixe seu like, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Luana Martins e eu vim aqui dar uma colaboração porque esse assunto é muito importante. O que o Alisson está dizendo aí é a mais pura verdade. Os muçulmanos representam um perigo muito grande e eles são já a maioria e é já irreversível essa situação. Daqui a alguns anos seremos minoria, eles serão maioria no mundo todo e nos perseguirão. O que acontece o que eu vejo é que o brasileiro não entende o que é o muçulmano. O brasileiro, como até alguns italianos mesmo também aqui, tem a visão de que, sim, eles creem em Alá, Alá também é Deus, e eles não entendem a realidade. Sabe que o Alcorão não tem a palavra amor nenhuma vez. Não é a Bíblia, não é uma religião de amor, muito pelo contrário. Eles matam os cristãos e a gente sabe disso. O que acontece é que eles têm visão. Eles têm visão de ter filhos e se multiplicarem, porque assim eles sim dominam, eles enchem a terra e dominam. Isso é algo que deveria ser um valor nosso. Nós deveríamos ter esse valor de nos multiplicarmos e assim termos mais influência no mundo. O que acontece é que o valor da família agora está diminuindo muito. As pessoas não têm mais confiança, não acreditam mais no casamento, não querem se casar e às vezes não querem nem ter filhos. Aqui na Itália é tão triste isso, eu vejo os italianos não querem se casar, não querem ter filhos, não querem mesmo. Enquanto os muçulmanos estão tendo um filho atrás do outro e estão dominando tudo, e os italianos não estão percebendo isso. O que eu vivi aqui, por exemplo, o meu marido é italiano, então meus filhos são italianos, nasceram aqui. E a minha filha ficou sem vaga na escola quando ela estava com 6 anos, que ela tinha, ou melhor, 3 anos, quando ela tinha que ir para a escolinha. Ela não teve vaga. Eu tive que pagar uma escola particular, cara, porque ela não tinha vaga para a escola pública. Porque existem regras. Se as vagas são limitadas, existem regras. E ele sempre tem prioridade. Até porque tem também a regra do filho maior. Se o filho maior está na escola já inscrito, o filho menor que vai se inscrever tem prioridade em relação a outras crianças. Então, assim, a pessoa que tem o primeiro filho está frita, né? Então, o italiano que tem um filho só, ou no máximo 2, tem muito mais dificuldade. Os muçulmanos que têm um filho atrás do outro, sempre garante, né? Outra coisa são as ajudas econômicas, sociais, que tem ajuda para tudo. Então, por exemplo, casa da prefeitura que dá à pessoa que não tem condições de alugar ou comprar uma casa. Às vezes eu vejo velhinhos italianos com uma aposentadoria absurda, porque a aposentadoria no Brasil é absurda aqui também. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, tá, gente? Um velhinho que não tem condições de alugar um apartamento, de pagar uma casa, que não tem uma casa, não consegue, fica a vida inteira esperando ter uma casa livre para ele na prefeitura, porque as casas da prefeitura estão completamente tomadas pelos muçulmanos.
Por que eles têm mais direito? Porque eles têm filhos, muitos. E aí quando você tem filhos, você tem mais facilidade para ter as coisas, né? Ajudas de todo tipo, isso é óbvio. Então, várias coisas, por exemplo, a mulher muçulmana, ela não trabalha, geralmente. Então, o marido às vezes trabalha até sem carteira assinada, sem declarar nada. Então, é como se eles não tivessem renda, então eles têm toda a ajuda possível. Isso é muito triste, porque os italianos, o desemprego está crescendo muito. A crise está pegando para todo mundo. E o italiano não tem direito a nada, porque às vezes tem uma renda um pouquinho mínima, mas aquele muçulmano ali não tem renda, entre aspas, e aí ele tem todos os direitos. Então eles acabam que roubando muitos direitos do italiano. Isso eu falo pela Itália, mas isso acontece na Europa toda. Na verdade, a Itália é a porta de entrada para refugiados e para todo tipo de pessoas que querem vir para a Europa. Então, a pessoa que quer vir para a Europa chega pela Itália primeiro, porque a Itália é a porta aberta para todos. De uma certa forma, ok, a gente tem que acolher os refugiados, ok, mas tem que existir algum modo de acolhê-los, mas resolver o problema, não encher a casa de pessoas e depois você não tem condições de sustentar nem os seus, né? Imagina os de fora. Então, o que acontece é que eles vêm com uma visão. Eles têm visão de ter filhos. Lá em Êxodo capítulo 1, Faraó, quando viu que o povo de Israel estava crescendo muito, percebeu isso e oprimiu o povo. Lá no versículo 8 diz assim: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos e tudo mais. Então, assim, deveriam existir leis para restringir, não facilitar a vida para eles, né? Para o estrangeiro em geral, para você proteger o teu país de alguma forma. Mas não, as leis só facilitam para eles. E eles vão crescendo, e daqui a alguns anos eles serão maioria. E isso é inevitável. Eu não posso mais dizer para o cristão hoje: tenha filhos, encha a terra, porque é importante isso. É importante para você preservar os teus valores. Aquilo que você começou, os teus filhos levarão avante. Se você ensina ao teu filho, eles serão como flechas. Mas se você não tem filhos, a tua vida acaba aqui. Você morreu, acabou. Ninguém vai levar nada avante da tua vida. Eles têm essa visão, eles têm muitos filhos. E aí ganham sim o mundo sem guerra. O que acontece é que, sim, a Espanha também é outra porta de entrada para eles, né? Só que a Espanha não acolhe eles, né? Eles vêm, na verdade, pela Itália. E aí na Itália, claro que na Itália a situação não é nem tão boa assim para eles. Melhor seria França, Alemanha, Inglaterra, né? Alguns ficam na Itália, outros mais sortudos vão para esses países. Na França, por exemplo, aqui um filho você ganha 40 euros por mês de ajuda do governo. Na França, mais de 200 euros, 250 euros por filho. Ou seja, eu poderia ter 4, 5 filhos e não trabalhar, né? Então é isso que acontece. Muitos vão para esses países e enchem a casa. Enquanto os da casa, os europeus, não têm valor de família, não têm essa visão e não têm filhos. E isso é muito triste, porque, irmãos, o brasileiro não sabe o que é um muçulmano. Eu convivo com eles todos os dias. Eu tenho colegas do trabalho, colegas da escola,
vizinhos, todo lugar. Vocês não sabem o que são eles. Eles são abusados. Eles ensinam o filho, doutrinam o filho de criança nos valores deles. E eles crescem. Detalhe, agora mudou a lei. Eles antes casavam com europeias para ter filhos europeus. Agora mudou a lei. Com 10 anos de residência aqui, eles já podem ter a cidadania europeia, a cidadania italiana, no caso, né? Europeu. Ou seja, um jovem aqui, um filho de muçulmano que nasce aqui e que cresce aqui, ele cresce nos valores com o Alcorão, e aí ele vai entrar na política. Já tem muitos muçulmanos na política da Europa. E vocês não têm ideia da luta que é os cristãos, católicos, evangélicos na política e contra os muçulmanos ali lutando contra tantas coisas. Eles querem mudar leis e prejudicar os cristãos. A Itália é um país de maioria cristã, né, católica, e eles não têm respeito nenhum. É muito sério. Vocês não têm ideia do que é o caráter de um muçulmano. Sem generalizar, mas vamos dizer que 99% deles são abusados mesmo. E sim, eles crescem e sabem ser maus, porque eles crescem assim. Eles são ensinados assim. Eles podem até ser pessoas muito simpáticas, muito boazinhas às vezes, mas eles também sabem ser maus. E eu sei que esse dia vai chegar, eles poderão ser protagonistas da grande perseguição contra os cristãos. Meus irmãos, nós temos que nos preparar, tanto para evangelizar, conhecer o que é o mundo muçulmano e evangelizá-los, quanto a estar prontos para a perseguição. Eu não posso mais dizer que isso é reversível, que nós devemos ter muitos filhos e vencer isso. Agora nós temos que nos preparar para o pior. Infelizmente, preparar nossos filhos, ensiná-los a palavra, doutriná-los na palavra, mesmo, porque o futuro que nos aguarda com o mundo muçulmano é muito, muito sério. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. De acolhê-los, mas resolver o problema, não encher a casa de pessoas e depois você não tem condições de sustentar nem os seus, né? Imagina os de fora. Então, o que acontece é que eles vêm com uma visão. Eles têm visão de ter filhos. Lá em Êxodo capítulo 1, Faraó, quando viu que o povo de Israel estava crescendo muito, percebeu isso e oprimiu o povo. Lá no versículo 8 diz assim: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos e tudo mais. Então, assim, deveriam existir leis para restringir, não facilitar a vida para eles, né? Para o estrangeiro em geral, para você proteger o teu país de alguma forma. Mas não, as leis só facilitam para eles. E eles vão crescendo, e daqui a alguns anos eles serão maioria. E isso é inevitável. Eu não posso mais dizer para o cristão hoje: tenha filhos, encha a terra, porque é importante isso. É importante para você preservar os teus valores, aquilo que você começou, os teus filhos levarão avante. Se você ensina ao teu filho, eles serão como flechas. Mas se você não tem filhos, a tua vida acaba aqui. Você morreu, acabou. Ninguém vai levar nada avante da tua vida. Eles têm essa visão, eles têm muitos filhos. E aí
ganham sim o mundo sem guerra. O que acontece é que, sim, a Espanha alugar ou comprar uma casa. Às vezes eu vejo velhinhos italianos com uma aposentadoria absurda, porque a aposentadoria no Brasil é absurda aqui também. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, tá, gente? Um velhinho que não tem condições de alugar um apartamento, de pagar uma casa, que não tem uma casa, não consegue, fica a vida inteira esperando ter uma casa livre para ele na prefeitura, porque as casas da prefeitura estão completamente tomadas pelos muçulmanos. Por que eles têm mais direito? Porque eles têm filhos, muitos. E aí, quando você tem filhos, você tem mais facilidade para ter as coisas, né? Ajudas de todo tipo, isso é óbvio. Então, várias coisas, por exemplo, a mulher muçulmana, ela não trabalha, geralmente. Então, o marido às vezes trabalha até sem carteira assinada, sem declarar nada. Então, é como se eles não tivessem renda, então eles têm toda a ajuda possível. Isso é muito triste, porque os italianos, o desemprego está crescendo muito. A crise está pegando para todo mundo. E o italiano não tem direito a nada, porque às vezes tem uma renda um pouquinho mínima, mas aquele muçulmano ali não tem renda, entre aspas, e aí ele tem todos os direitos. Então eles acabam que roubando muitos direitos do italiano. Isso eu falo pela Itália, mas isso acontece na Europa toda. Na verdade, a Itália é a porta de entrada para refugiados e para todo tipo de pessoas que querem vir para a Europa. Então, a pessoa que quer vir para a Europa chega pela Itália primeiro, porque a Itália é a porta aberta para todos. De uma certa forma, ok, a gente tem que acolher os refugiados, ok, mas tem que existir algum modo, também é outra porta de entrada para eles, né? Só que a Espanha não acolhe eles, né? Eles vêm, na verdade, pela Itália. E aí na Itália, claro que na Itália a situação não é nem tão boa assim para eles. Melhor seria França, Alemanha, Inglaterra, né? Alguns ficam na Itália, outros mais sortudos vão para esses países. Na França, por exemplo, aqui um filho você ganha 40 euros por mês de ajuda do governo. Na França, mais de 200 euros, 250 euros por filho. Ou seja, eu poderia ter 4, 5 filhos e não trabalhar, né? Então é isso que acontece. Muitos vão para esses países e enchem a casa. Enquanto os da casa, os europeus, não têm valor de família, não têm essa visão e não têm filhos. E isso é muito triste, porque, irmãos, o brasileiro não sabe o que é o muçulmano. Eu convivo com eles todos os dias. Eu tenho colegas do trabalho, colegas da escola, vizinhos, todo lugar. Vocês não sabem o que são eles. Eles são abusados. Eles ensinam o filho, doutrinam o filho de criança nos valores deles. E eles crescem. Detalhe, agora mudou a lei. Eles antes casavam com europeias para ter filhos europeus. Agora mudou a lei, com 10 anos de residência aqui, eles já podem ter a cidadania europeia, a cidadania italiana no caso, né? Europeu. Ou seja, um jovem aqui, um filho de muçulmano que nasce aqui e que cresce aqui, ele cresce nos valores com o Alcorão, temos mais influência no mundo. O que acontece é que o valor da família agora está diminuindo muito. As pessoas não têm mais confiança, não acreditam mais no casamento, não querem se casar e às vezes não querem nem ter filhos. Aqui na Itália é tão triste isso, eu vejo os italianos não querem se casar, não querem ter filhos, não querem mesmo. Enquanto os muçulmanos estão tendo um filho atrás do outro.
e estão dominando tudo, e os italianos não estão percebendo isso. O que eu vivi aqui, por exemplo, o meu marido é italiano, então meus filhos são italianos, nasceram aqui. E a minha filha ficou sem vaga na escola quando ela estava com 6 anos, que ela tinha, ou melhor, 3 anos, quando ela tinha que ir para a escolinha. Ela não teve vaga. Eu tive que pagar uma escola particular, cara, porque ela não tinha vaga para a escola pública. Porque existem regras. Se as vagas são limitadas, existem regras. E ele sempre tem prioridade. Até porque tem também a regra do filho maior. Se o filho maior está na escola já inscrito, o filho menor que vai se inscrever tem prioridade em relação a outras crianças. Então, assim, a pessoa que tem o primeiro filho está frita, né? Então, o italiano que tem um filho só, ou no máximo 2, tem muito mais dificuldade. Os muçulmanos que têm um filho atrás do outro, sempre garante, né? Outra coisa são as ajudas econômicas, sociais, que tem ajuda para tudo. Então, por exemplo, casa da prefeitura que dá a pessoa que não tem condições de alugar. O que tem a dizer, né? O depoimento de Luana Martins. Ela mora na Itália, é uma brasileira, e ela vai contar para vocês como é que está a situação lá. É o que em pouco tempo vai ser do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Assista até o final, porque vai valer a pena você saber como está na Europa e como está rápido o andamento do islamismo. Deixe seu like, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Olá pessoal, eu sou Luana Martins e eu vim aqui dar uma colaboração porque esse assunto é muito importante. O que o Alisson está dizendo aí é a mais pura verdade. Os muçulmanos representam um perigo muito grande e eles são já a maioria e é já irreversível essa situação. Daqui a alguns anos seremos minoria, eles serão maioria no mundo todo e nos perseguirão. O que acontece o que eu vejo é que o brasileiro não entende o que é o muçulmano. O brasileiro, como até alguns italianos mesmo também aqui, tem a visão de que, sim, eles creem em Alá, Alá também é Deus, e eles não entendem a realidade. Sabe que o Alcorão não tem a palavra amor nenhuma vez. Não é a Bíblia, não é uma religião de amor, muito pelo contrário. Eles matam os cristãos e a gente sabe disso. O que acontece é que eles têm visão. Eles têm visão de ter filhos e se multiplicarem, porque assim eles sim dominam, eles enchem a terra e dominam. Isso é algo que deveria ser um valor nosso. Nós deveríamos ter esse valor de nos multiplicarmos e assim